E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Divisão de números inteiros. Anteriormente, nós já tratamos sobre a divisão de números naturais. Quem ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar disponível aqui no card. E a principal diferença, pessoal, da divisão de números naturais para a divisão de números inteiros é a regra de sinais, tá certo? Que nós iremos apresentar aqui nessa aula. Nessa aula também terá algumas coisinhas a mais a respeito da divisão, certo? Então vamos lá. Bom, gente, aqui está o nosso sumário. No primeiro tópico nós veremos a regra de sinais, que é bem de boa. No segundo momento, nós veremos aí algumas proposições, mais especificamente serão 3 proposições envolvendo a divisão, bem intuitivas, tá? Essas proposições. E no terceiro tópico, no terceiro momento, eu quero responder essa pergunta. Se tem como continuar a divisão quando o resto é diferente de zero? Porque lá na aula de divisão de números naturais, nós vimos que o resto de uma divisão pode ser igual a zero e pode ser diferente de zero. E a gente classifica a divisão como exata e não exata. Será que essa divisão não exata, a gente poderia continuar ela, quando esse resto aí, ele é um número diferente de zero? Vamos responder isso aqui nessa aula, tá bom? Então bora lá. Primeiramente, em relação aí à regra de sinais, que é bem de boa. Olha só, a regra de sinais da divisão é igual ao da multiplicação. Simples assim. Então, como era a regrinha lá da multiplicação? Sinais iguais, a gente dizia que o produto era positivo, né? Só que aqui é um quociente, que o resultado de uma divisão a gente chama de quociente. Então, sinais iguais, quociente positivo. Se os sinais forem diferentes, quociente é negativo. O que é que isso significa? Se a gente pegar números com sinais iguais e dividir um pelo outro, o resultado tem que ser positivo. Se a gente pegar dois números com sinais distintos e dividir um pelo outro, o resultado tem que ser negativo, tá? Coloquei alguns exemplos aqui só para a gente treinar essa regra de sinais, tá? Então vamos lá. 15 dividido por 5 é 3. Ambos são positivos, o resultado tem que estar positivo, não é isso? Item B. 15 dividido por menos 5. Note que os sinais são diferentes, né? Então a gente divide e dá o sinal negativo. 15 dividido por 5, por menos 5, né? Perdão. Menos 3. Então, pessoal, só uma dica aqui. Quando a gente for dividir números mais complexos, né? Que envolve a regra de sinais, a dica que eu dou é o seguinte. Esqueça o sinal, faça a divisão, utilizando o algoritmo que a gente aprendeu, e depois atribua o sinal, tá? Vai ficar mais fácil do que você envolver o sinal na hora do algoritmo. Então faz a divisãozinha utilizando o algoritmo sem um sinal e depois você vê qual o sinal que vai dar, dependendo da situação que você estiver. Item C. Menos 15 dividido por 5. Claramente tem que dar menos 3 aqui, né? Sinais são diferentes. E no item D, menos 15 dividido por menos 5. Sinais são iguais. Então o resultado tem que dar positivo, quociente positivo. 3 aqui, né? 15 dividido por 5, 3, menos por menos, fica mais. Simples, né? Acho que todo mundo já pegou aí a regra de sinais. O difícil mesmo da divisão é dividir. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as proposições que eu havia dito para vocês lá no sumário. É o seguinte, seja A um número inteiro diferente de zero, nós temos que, e aqui segue as 3 proposições. Esse A inteiro, ele é sempre divisível por 1. Sempre, 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 tá? E vocês já sabem qual é o resultado, né? Se você pegar qualquer número inteiro e dividir por 1, qual vai ser o resultado? Vamos colocar aqui assim. A dividido por 1 vai dar o próprio A. Não é isso? Você tem 10 mil reais e vai dividir para uma pessoa. A pessoa vai ficar com uns 10 mil reais. Segunda proposição. A é divisível por A. Então, o número é sempre divisível por ele mesmo. Então, A dividido por A dá quanto? 1, né?
Por exemplo, você tem 10 balas e vai dividir para 10 amigos. Cada um dos amigos vai ficar com uma bala. Sempre isso vai acontecer. O número dividido por ele mesmo é sempre 1. E 0 é divisível por A. Então, o 0, pessoal, ele não divide nenhum número, mas ele é divisível por qualquer número. Obviamente, não pode, esse A aqui tem que ser diferente de 0, né? Como a gente tinha colocado aqui na condição inicial. Então, o 0 é divisível por qualquer número que seja diferente dele mesmo, que é 0, né? Você vai pegar 0 e dividir para uma quantidade de pessoas, por exemplo, vai dar nada para cada um. Então são 3 proposições, são bem tranquilas de entender, mas que a gente utiliza em várias situações, tá? Aqui eu coloquei 2 observações. A primeira observação em relação a essas proposições. Olha só. Nas proposições acima, a palavra divisível remete à divisão exata, ou seja, quando o resto é igual a 0, tá? Vocês perceberam que nessas divisões aqui, que eu realizei, a gente não obteve resto que não seja o 0, né? A divisão aqui sempre foi exata. Só um detalhe. E a segunda observação é o seguinte, que a divisão, pessoal, ela não é comutativa, nem associativa e nem distributiva. Essas propriedades aqui, comutativa e associativa, servia para a adição, né? Multiplicação. A distributiva envolvia adição e multiplicação ao mesmo tempo. Só que a divisão não possui essas propriedades, certo? Para ficar bem claro aí para vocês, ninguém queria utilizar a distributividade na divisão. E por fim, para a gente finalizar a nossa aula, vamos responder a pergunta, né? Tem como continuar a divisão quando o resto é diferente de 0? Vamos fazer a leitura aqui do texto. No conjunto Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros, é sempre possível efetuar a adição, a multiplicação e a subtração. Ou seja, a soma, o produto e a diferença de 2 números inteiros resultam sempre em um número inteiro. Tranquilo até aqui? Se você somar 2 números, multiplicar 2 números, né? Extrair o produto, fazer a diferença entre 2 números, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Sempre. Tá? Mas, né, na divisão não é bem assim. Já a divisão de 2 números inteiros nem sempre resulta em um número inteiro. Vamos ver exemplos. Item A aqui e o item B, só para vocês pegarem a ideia. Menos 15 dividido por 5. A gente já viu isso, né, anteriormente, e dá menos 3. Essa operação aqui, ela é possível no conjunto dos números inteiros. A gente obteve um número inteiro nessa divisão, menos 3. Só que olha essa divisão do item B aqui. Menos 9 dividido por 5. Cara, quando você vai dividir menos 9 por 5, a gente não obtém a divisão exata. Não é isso? Nós iríamos obter aqui um resto diferente de 0. Então, o resultado aqui, pessoal, não é um número inteiro. Isso significa que essa operação de divisão, nesse caso aqui, nessa situação em específico, não é possível no conjunto dos números inteiros. E é por conta disso que a gente teve a necessidade de ampliar o conjunto dos números inteiros, passando assim a obter o conjunto dos números racionais, que nós iremos estudar em aulas futuras. E nesse conjunto dos números racionais, a gente consegue realizar essa operação aqui. Em outras palavras, a gente consegue continuar a divisão quando o resto é diferente de 0. Beleza? Quando o resto ele é igual a 0, beleza, não tem problema nenhum. A gente consegue realizar a operação no conjunto dos números inteiros. Só que quando ele é diferente de 0, a gente fica com um impasse, né? O número que a gente obtém não é um número inteiro, é um número racional. Então, pessoal, aguardem as próximas aulas. Nós iremos falar sobre tudo isso, né? Divisão de números racionais, divisão de números irracionais. E se vocês gostaram dessa aula, dá um like aí, compartilha, manda para um colega, se inscreve no canal. Enfim, tudo aquilo que vai ajudar a gente. Valeu e até a próxima.